Arthur. Presente. Camille Ávila Freire de Freitas. Presente. Davi Ribeiro Sampaio. Evelyn Paz da Silva. Francisca Ingrid. Presente. Francisca Johanna Almeida. Francisco Alberto Luzia dos Santos. Presente. Francisco Patrício, eu vi que ele já está ali. Gisele Martins de Almeida. Gisele presente. Ian Ribeiro. Isabelle Almeida da Silva. Ítalo Araújo, já vi ele ali também. Joana Maria. João Lucas. Presente. José Matheus Gomes. Júlia Evelyn. Laura Loane. Presente. Lavínia. Letícia Ribeiro. Presente. Lisa Maria Ricardo. Lívia Nara. Presente. Maria Clara. Maria Clara. Pronto. Maria Letícia da Silva. Presente. Maria Lúcia Bandeira. Maria Natália. Presente. Sara de Queiroz. Sara. Bom. Stephanie Moreira. Sara está aqui. Stephanie não se manifestou. Suiane. Thiago Jefferson. Suiane está aqui. Thiago também. Vitor Emanuel. E Yasmin Silva Fernandes. Yasmin, ok. Bom, pessoal, vamos lá. A gente ficou com a atividade da página 57, para nós corrigirmos, né? Ainda sobre o nosso tema de reportagem e infográfico. Desde já eu agradeço a maioria das pessoas que me mandaram essa atividade, tá bem? Tanto por comentários em particular, como devolvendo na aba da própria atividade. Então vamos abrir o nosso livro na página 57, certo? Página 57 do livro de produção textual. Vamos corrigir a atividade. Todo mundo com o livro aberto. Primeira questão. Qual é o problema da população brasileira em relação à obesidade? Lembrando, todas as respostas relacionadas com o texto, certo? Tiveram algumas respostas que não é que estavam erradas, estavam muito interessantes, certo? E muito dentro da realidade brasileira. A grande questão é que essas questões aqui, elas geralmente, isso não apenas no nosso livro, em algum concurso que você venha a fazer, a questão quer que você responda de acordo com o texto, certo? Então você procure acrescentar suas informações daquele repertório que você tem sobre o conhecimento de mundo quando o texto realmente pedir. Quando não, você se prenda ao texto. É mais interessante para você, porque de certa forma vai ser menos trabalho e tem mais chance de você acertar.
Lembrando, não que o que você vai colocar esteja errado, é que a questão quer apenas saber se você entendeu do texto, se relacionando apenas a ele, tá certo? Deixa eu permitir aqui, vamos lá. Vou reler. Qual é o problema da população brasileira em relação à obesidade? A incidência de obesidade entre os brasileiros aumentou 54% entre 2006 e 2012. Esse é o principal problema que temos no texto. Nós poderíamos entender que os problemas são relacionados à página 57, tá, Stephanie? Página 57. Problemas poderiam ser relacionados a uma péssima alimentação, sedentarismo, entre outras coisas, mas vamos nos atentar no seguinte, vamos ler a questão. Qual é o problema? Quando ele diz isso, quando ele diz o, ele já deixa no singular, ou seja, você vai pegar o principal da questão, você vai pegar o gerador de todos os problemas. O aumento da obesidade entre os brasileiros está diretamente relacionado com os outros problemas que derivam dele, que são os problemas na alimentação, que são os problemas relacionados ao sedentarismo, entre outros problemas, mas esse é o principal, o aumento da obesidade. E o que foi que aconteceu? Que aumento é esse? Aumentou 54% entre 2006 e 2012, certo? Para quem chegou agora, eu estava explicando que é interessante que você se prenda ao texto para esse tipo de questão aqui, que você pode dar a sua opinião, o seu conhecimento de mundo, quando a questão, aliás, pedir. Quando não, o mais interessante, para não dizer que o mais fácil, o mais interessante é que você se prenda ao texto. E ainda tem aquelas questões que dizem, com base no texto, responda a questão tal. É aí que você vai se basear apenas no texto mesmo, porque a própria questão te pediu isso, certo? Só para facilitar a nossa vida. Que preocupação o Ministério da Saúde tem em relação aos números sobre a obesidade no Brasil? De novo, essa questão aqui, vocês responderam de maneira muito boa. Eu ouvi respostas sensacionais. Mas a preocupação do Ministério aqui da Saúde relacionado aos números de obesidade no Brasil em relação ao texto é uma preocupação só, vamos dizer assim. A preocupação, já dando a resposta, a preocupação é que, se algo não for feito, o número de casos de obesidade no Brasil em 10 anos será semelhante aos números de casos de obesidade dos Estados Unidos. Essa é a principal preocupação. Eu recebi respostas interessantes sobre esportes, sobre prática de atividade física, que também dá na mesma, sobre uma educação alimentar, uma reeducação alimentar, mas essa daqui é a principal preocupação, certo? Sobre os números. Professor, eu cheguei atrasado. Tá certo, Stephanie. Lívia, eu vou repetir a 2. Lembrando, a correção vai estar lá no Classroom, como vocês já viram as correções de outras atividades, né? O que acontece é o seguinte, por exemplo, vou dar um exemplo. O prazo de devolução dessa atividade aqui é hoje, dia 19. Então eu não vou mandar a correção hoje, porque eu quero que vocês me respondam, que vocês me mandem. Aliás, eu só mando a correção quando o prazo tiver expirado, tiver vencido, vamos dizer assim. Só vou mandar do dia 20 para lá. Mas as atividades que a gente já corrigiu, que vocês já me entregaram, que passaram do prazo, já estão todas lá no nosso mural, na nossa sala de aula no Classroom, tá bem? Agora, atendendo a Lívia, eu vou repetir a segunda questão. A preocupação é que, se algo não for feito, o número de casos de obesidade no Brasil, em 10 anos, será semelhante ao número de casos de obesidade nos Estados Unidos, certo? Temos aqui a terceira questão agora. Se você perder uma fala, esse vídeo também vai estar no nosso canal,
tá bem? Então não se preocupe. Mas eu repito, sim, se alguém quiser, se alguém precisar, se alguém tiver alguma dúvida, pode ligar o microfone, pode colocar aqui no chat também, certo? Terceira questão. O que o texto nos mostra sobre o aumento de peso e a obesidade entre homens e mulheres? Essa questão aqui não variou muito porque ela é bem objetiva. Em relação à massa corporal, e a resposta é até um pouquinho grande. Em relação à massa corporal, quem tiver com o microfone ligado, quer perguntar alguma coisa, Maria Clara? É que ficou dando a interferência aqui, eu pensei que você queria falar. Bom, vamos lá. Em relação à massa corporal, 54,5% da população adulta do sexo masculino está gordinha. Ponto. Entre as mulheres, esse índice é de 48,1%. Ponto. Professor, como é que vai ser? A gente está vendo a melhor maneira para que não fuja da metodologia mais didática que há. Você fez a prova do Google Formulários, né? Aquilo ali foi um estudo experimental para a gente ver como que vai ficar. Tá certo? De todo modo, o que a gente vai exigir de vocês é a mesma coisa. O instrumento é que vai mudar, o meio é que vai mudar, mas a finalidade é a mesma. O que a gente vai cobrar de vocês é a mesma coisa. Em português, matemática, história, ciência, física, álgebra, produção, inglês e por aí vai. Certo? Vou reler a resposta da terceira questão. Em relação à massa corporal, 54,5% da população adulta do sexo masculino está gordinha. Entre as mulheres, esse índice é de 48,1%. Quanto à obesidade, essa situação se inverte, indicando que 17,7% das mulheres são obesas, enquanto a doença atinge 16,6% dos homens. Como saiu muito número, né, eu acredito que é melhor você esperar a correção que eu vou colocar, tá bem? Mas pelo que eu falei, você localiza a resposta no texto também, se preferir. Que papel tem a escolaridade no número de pessoas obesas? Agora sim, essa daqui realmente exigiu uma certa capacidade reflexiva de vocês. E, de novo, eu gostei muito mesmo das respostas. E eu quero as respostas de quem ainda não mandou também. Porque todo mundo é capaz, essa sala é ótima. Pessoas com menos escolaridade são mais atingidas pela obesidade, ao passo que indivíduos com maior escolaridade são menos atingidos pela obesidade. Claro que o porquê disso? Uma pessoa com mais escolaridade, ela sabe que aquele problema de estar obeso, não que isso queira refletir sobre o caráter da pessoa, nada disso. É só uma questão de saúde. Aquele estado de sobrepeso pode lhe acarretar problemas futuros. Ela vai ter que gastar com remédio, por exemplo. Então, o que é mais interessante? Fazendo um exercício físico aqui e acolá, sem exigir demais da gente também, porque a nossa realidade não está nos permitindo isso, principalmente nesse período de quarentena. Fazer um exercício físico leve e ter uma alimentação razoavelmente equilibrada, ou comer feito um rei e ter problemas de saúde mais lá na frente. É isso que essa questão, tá? Lembrando que essa é a questão que sugere isso, tá? Não é a opinião do tio Carlos. Mas essa questão, a resposta dessa questão sugere isso. Tanto que ela é bem seca. Vamos rever. Pessoas com menos escolaridade são mais atingidas pela obesidade.
Quanto mais escolaridade você tem, claro, mais conhecimento você vai ter. E você vai entender que ter saúde é o bem mais precioso que você pode ter. E que é caro, muito caro. Você vê, por exemplo, saindo um pouquinho da questão, indo mais para o meio reflexivo, pessoas com uma certa imunidade baixa e com um certo perfil biológico, vamos dizer assim, com um certo biotipo e um certo somatotipo, estão mais suscetíveis a graves sintomas da Covid-19. Sim, Júlia, eu coloco as respostas como comentário. Está lá no mural, certo? Então, uma pessoa com bons hábitos alimentares, lembrando que isso não é regra, tá? Nem de um ponto de vista positivo, nem negativo. Pode haver exceções. Pessoas com certos hábitos, com certos costumes, ela tem uma imunidade mais alta, né? E isso é caro. Por quê? Porque a gente vê donos de empresas, milionários, morrendo por causa de Covid-19, morrendo por causa de coronavírus. Pessoas que, por estarem num estado de baixa imunidade e por não terem um corpo que seja funcional como deve ser, ou pelo menos como a nutrição e a educação física diz que deveria ser, estão mais suscetíveis não apenas a essa doença, como também a outras, né? Pessoa com baixa imunidade está mais suscetível a uma alergia, a uma gripe, a seja lá o que for. Então, ter saúde é fantástico, é maravilhoso. Não há nada melhor do que estar bem, do que estar saudável. Lembrando, é isso que a questão sugere, certo? Quinta questão. Só para clarear melhor aqui um pouquinho para Júlia que perguntou, eu coloco como comentário, mas à medida que vocês vão comentando também, o meu comentário vai lá para baixo, tá certo? Mas o meu comentário com todas as correções das atividades que já fizemos está lá, certo? Mas aqui as pessoas vão mandando comentários também e vai baixando o meu comentário. O mural é como se fosse uma timeline. Aliás, é uma timeline. Quanto mais se comentam, os comentários antigos vão ficando lá para baixo, tá certo? Mas o meu tá lá. Tem o professor Carlos. Prof. Carlos, aliás. Quinta questão. Quanto aos hábitos alimentares e físicos, como estão os brasileiros? Em relação à questão alimentar, o número de brasileiros que consomem, verduras e frutas passou de 20% em 2008 para 22% em 2013. Um aumento bem discreto, vamos dizer assim. Número bastante inferior ao dos indivíduos que consomem carne com excesso de gordura, cerca de 30% dos brasileiros, e refrigerante regularmente, aproximadamente 26% da população do país. Quanto ao número de brasileiros que praticam exercícios físicos, saltamos de 29,9% em 2009 para 33,5% em 2012. Agora sim, na minha opinião, são números bem discretos que, com uma política de educação nas escolas mesmo, poderiam ser números mais robustos, né? Mas enfim, essa é só a minha opinião. Agora é o seguinte, sobre essa questão de fazermos uma reportagem e um artigo, aliás, uma reportagem com infográfico. As instruções vão estar lá no Google Sala de Aula. Vamos passar para a página 60. Que nesses últimos gêneros que temos visto, todos eles estão um pouco ligados entre si. A gente viu, por exemplo, a notícia, a gente viu o artigo expositivo, depois a notícia, depois a reportagem e infográfico. Agora a gente vai ver o editorial e o artigo de opinião. Esse daqui é um pouquinho contrário à reportagem, tá bem? Porque, como o nome já diz, é um artigo de opinião. Opinião de quem? Sua, tá? Ou no mínimo de quem está lhe pagando. Já que é um editorial, supõe-se que você trabalha
em algum jornal. Página 60. Como crescer sem dor? Mediante o crescimento do consumismo, como vamos lidar com o impacto nas grandes cidades? O artigo de opinião, ficando mais claro ainda, é como se fosse o artigo recortado de um blog, tá certo? Acho que agora ficou melhor para vocês visualizarem o formato dele, como que é. Paulo Lima. Pode até haver algum grau de otimismo ufanista embutido nos dados, mas, salvo melhor juízo, são números com base científica, apurados e publicados por órgãos respeitáveis e sérios. Só um minuto. Eu lia de todo mundo, Stephanie. Aqui eu tenho outros textos que eu estou recebendo e eu também estou lendo das outras pessoas. Mas eu li o de todo mundo que me mandou dessa turma, tá? Lembrando que eu quero os que ainda não enviaram. O Brasil será em breve um mercado com mais de 200 milhões de consumidores de alto poder aquisitivo. Estou ansioso por esse período. Segundo o presidente do Bradesco, Luiz Carlos Trabuco Cappi, 100 milhões de novos consumidores devem chegar à idade adulta nos próximos anos. De acordo com o Instituto de Pesquisa e Economia Aplicada, o IPEA, hoje mais da metade da população é de classe média. E a miséria deixará de existir em 2016. Eu vou até reler isso aqui. De acordo com o Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada, o IPEA, hoje mais da metade da população é de classe média e a miséria deixará de existir em 2016. Então a miséria deixou de existir há 4 anos, né? Estamos em 2020. Bom, a taxa de pobreza cairá 28,8% da população em 2008 para 4% em 2016, percentual semelhante ao de países como Itália e Espanha. Se os dados acima se materializarem, teremos sim um avanço expressivo na atividade econômica e automaticamente consequências bastante positivas no plano material. Imaginar que as taxas de miséria caiam drasticamente no Brasil é a materialização de um dos sonhos mais recorrentes e improváveis que tivemos por aqui nas últimas décadas. Outro lado da moeda. Mas falta pensar no resto. Como estamos nos preparando para lidar com o crescimento enorme do consumo e do consumismo? Como se organizarão os aglomerados urbanos conforme atingirem as proporções que as estatísticas começam a desenhar? Como vamos fazer para lidar com o impacto que o suposto avanço trará em sua cauda? E não estamos falando apenas na tão falada sustentabilidade em seu sentido mais banal e evidente, mas na ansiedade que a competição crescente vai gerando, no volume de pressão que pesa sobre a cabeça e o corpo de quem está metido no meio dessas estatísticas e tabelas. Reparem que o texto vem trazendo uma linguagem bem pessoal. Claro que o catastrofismo é tão perigoso quanto o ufanismo, mas não é razoável olhar para as previsões do crescimento econômico como se fosse algo isolado e blindado positivamente. Página 62. A boa notícia é que há também muita inteligência sendo aplicada para pensar o outro lado da moeda. E não há dúvida de que a arquitetura ou urbanismo e a
A habilidade de pensar, os espaços em função do equilíbrio das pessoas e do ambiente, formam um dos saberes mais evidentemente necessários e urgentes para o balanço dessas forças, aliás, para que o balanço dessas forças encontre uma equação ao menos satisfatória. Nossa primeira edição de 2010 tem a pretensão de sobrevoar esses temas, a começar pelo espaço dedicado a uma das figuras mais brilhantes e, ao mesmo tempo, mais desconhecidas que o Brasil já produziu. Lelé Fiu é o dono de uma biografia extensa e irretocável, de dedicação incondicional a pensar não só objetos e espaços mais coerentes e inteligentes, mas um país mais equilibrado e em cujos equipamentos urbanos mais gente possa viver dignamente. Com nosso trabalho, que nosso trabalho possa inspirar um pensamento abrangente, sempre que depararmos com as projeções, positivas ou não, do que seria chamado o desenvolvimento. Deixando claro, pessoal, temos 12 minutos. O seguinte, ufanismo é a atitude de quem se orgulha de algo exagerado. Que ele vai falando aqui, principalmente, sobre o catastrofismo e o ufanismo. O ufanismo é essa atitude de se orgulhar de algo exagerado. Mas acabamos de ler um artigo de um editorial e artigo de opinião, certo? Com números positivistas até demais, de modo que podemos interpretar que isso é até uma utopia. O que seria uma utopia, professor Carlos? Uma utopia é o contrário de uma distopia. Puxa, agora que eu compliquei mais, né? Vamos lá. Distopia é aquele mundo inimaginável de uma maneira negativa. Por exemplo, se algum de vocês já assistiu Mad Max, o mundo de Mad Max é uma distopia. É um mundo com extremos, exageros negativos. Uma sociedade falida, um mundo falido, um mundo pós-guerra pode ser tido como um mundo distópico. Como, por exemplo, não se imaginaria que os Estados Unidos faria aquilo que fez com o Japão, jogando-lhe 2 bombas atômicas. Aquilo era muito, muito negativo de se imaginar. Aquilo era, até então, uma distopia. Esses números extremamente positivistas que vimos aqui, com uma queda brusca de miséria e um aumento, um equilíbrio entre as classes sociais, isso, na minha opinião, já que estamos falando de artigo de opinião, eu posso dar minha opinião. Na minha opinião, muito utópico, muito maravilhoso para imaginarmos na nossa sociedade atual. E eu falo sociedade Brasil. No nosso Brasil atual, imaginar que isso venha a acontecer em um período de prazo, um período de tempo, em um período de tempo tão curto, é uma utopia, com certeza. E ainda fazendo uma citação a um grande escritor brasileiro, claro, vamos saudar a literatura brasileira, ao grande Antônio Cândido. No seu livro Textos de Intervenção, ele fala que nós já atingimos, e há muito tempo, as condições mínimas para sanarmos, para resolvermos todo esse emaranhado, esses problemas sociais, como, por exemplo, a falta de assistência sanitária, como, por exemplo, a falta de habitação, como, por exemplo, uma educação digna para todo mundo, como, por exemplo, a fome. Já atingimos, já temos recursos para sanar tudo isso, todos esses problemas da humanidade. Temos recursos, segundo o escritor Antônio Cândido, no seu livro Textos de Intervenção. Mas, para muita gente, sanar esses problemas não é interessante. Então, essas pessoas que podem fazer isso, não fazem. Porque para eles não é, de maneira nenhuma, interessante que esses problemas venham a ser solucionados.
Entenderam o conceito de utopia e distopia? Fica mais claro para a gente poder dar algumas respostas aqui. Principalmente a primeira, já que a resposta eu já adianto que é pessoal. Primeira questão. Na sua opinião, quais as vantagens e desvantagens do crescimento econômico? Claro, resposta pessoal, como eu falei. Segunda questão. Na opinião do autor, ou seja, vamos analisar bem a fala do autor, a escrita do autor. Na opinião do autor, devemos ser otimistas ou pessimistas em relação em nossas projeções. Lembrando que ele faz ali ele estabelece uma relação entre o ufanismo e o catastrofismo, certo? Essa atitude positivista exagerada e essa atitude negativista exagerada. Então, atentem-se ao parágrafo onde ele fala sobre isso, que vocês vão dar a melhor resposta em relação a essa segunda questão, certo? A terceira questão, na sua opinião, ou seja, é resposta pessoal, mas preste atenção no seguinte: quais são as consequências do consumo além do aspecto econômico? Lembrando que aqui você deve se atentar não apenas ao ser humano, tá? As consequências do consumo além do impacto econômico. Claro, se ele está falando além do impacto econômico, você já despreza essa questão do impacto econômico na sua resposta. Se ele não vai falar de impacto econômico, ele vai falar de uma coisa, no caso você, vai falar de uma coisa externa ao homem. Claro que só pode ser o espaço, o meio onde se vive. Então, com o aumento do consumismo, vai haver uma consequência, um impacto no meio. Que meio? É isso que você vai me dizer nessa terceira questão, com as suas palavras, ou seja, a resposta é pessoal, mas o direcionamento da resposta é esse que eu acabei de dar, tá certo? Quarta questão. Para o editor, qual é a boa notícia decorrente desse crescimento econômico? Essa daqui é necessariamente uma resposta direcionada como a segunda questão. Quinta questão. Qual é o propósito dessa edição da revista, conforme o seu editor? Você pode se atentar principalmente ao título e ao subtítulo e ao primeiro parágrafo para responder essa quinta questão, para limitar seu espaço de pesquisa, certo? Você consegue encontrar a resposta da quinta questão no título, subtítulo e primeiro parágrafo. Alguma dúvida, meus queridos? Eu acho que eu falei tanta coisa que vocês devem ter pelo menos uma dúvida. Stephanie já disse que não. Alguém tem dúvida? Lembrando que esse é o momento maravilhoso para tirarem dúvidas, porque nossa aula vai já acabar e a gente só se vê... Quando é que a gente se vê de novo? A gente se vê amanhã. Olha só que legal, a gente se vê amanhã. Por enquanto não. Tá certo. Então vamos responder. A gente tem tempo suficiente de responder pelo menos a primeira questão. Eu vou reler. Na sua opinião, quais as vantagens e desvantagens do crescimento econômico? Tem vantagem? Óbvio, várias. Tem desvantagem? Também. Tem muitas desvantagens. Principalmente se você entendeu bem o que você tem que fazer na terceira questão. Você vai fazer uma primeira questão muito boa sobre as desvantagens, se você entender bem a terceira questão, que não necessariamente fala do homem, e sim do meio. Meio em que se vive. Dando mais uma dica para não dar resposta, claro. Lembrando que se a resposta é pessoal, não tem resposta certa nem errada, porque não há nem sequer um direcionamento. É só as vantagens e desvantagens do crescimento econômico.
Ninguém? Nenhuma dúvida, pessoal? Eu vou aproveitar esse espaço que a gente ainda tem, esse tempo, para lembrar o seguinte, que eu sempre coloco, na aba de atividades, quando você entra no Classroom, vai ter lá mural, vai ter atividades aqui no meio, e aqui vai ter pessoas, as pessoas que estão na sala. Você clica aqui no meio, em atividades, e vai ter lá uma lista das atividades que eu passei. Você vai na atividade que você ainda não entregou, e você vai me devolver por ali, porque fica como se fosse uma pasta. Tá ali a pasta de atividades, e vocês vão colocando as atividades de vocês lá, a de todo mundo numa pasta só, porque quando vocês fazem isso em comentários, fica um pouquinho solto, né? Não é que é difícil para mim ir lá e ver o que você fez, é que é mais organizado, claro, você fazer desse jeito que eu estou falando, devolvendo a atividade na aba de atividades. E lá tem como você anexar foto também. Aliás, tem como você anexar um arquivo de qualquer natureza. Assim, tenha espaço para enviar, certo? Bom, pessoal, amanhã a gente corrige essa atividade. Vai haver um material instrutivo no Google Sala de Aula sobre produção de reportagem e de arquivo infográfico. Quem ainda não me mandou o texto anterior, por favor, mande, certo? Porque isso é muito precioso para vocês. Isso pode ter um certo peso avaliativo, certo? Então não deixem de fazer nenhuma das atividades, tanto da minha disciplina como de quaisquer outras disciplinas, certo? Eu vou ficando por aqui. Eu vou dar um abraço aqui virtual em todos vocês e até amanhã. Tchau, pessoal.